Fala galera do canal Matemática Fácil, eu sou o professor Bruno Cavalcante e no vídeo de hoje nós vamos resolver mais uma questão aqui do PISME de 2020. É uma questão aqui que envolve gráficos de função, mas ela então não serve só para quem está fazendo PISME não. Para quem está aí é importante se preparar, mas para quem também está estudando ou quer conhecer um pouco mais sobre gráfico de função, essa questão é bem interessante. Então, já vai deixando o seu like aí, se inscreve no canal para a gente deixar mais vídeos para vocês aí. Então, bora então para a resolução dessa questão? Olha só, essa questão ela fala que no plano cartesiano a seguir estão representados os gráficos das funções f e g definidas para todo número real. E aí você tem o gráfico da f e da g. A f, você pode reparar que é essa parábola aqui, não é? Vamos pegar aqui, a f é essa parábola e a g é essa reta aqui. E está perguntando um intervalo real para que os valores de x satisfazem essa multiplicação aqui, ó. F de x vezes g de x maior que zero é. Bem, pessoal, a gente tem uma noção aí do que a gente tem que fazer. Ele não me deu valor de nada assim, não me falou qual é a expressão de cada uma das funções. Então, realmente, você vai ter que interpretar esse plano cartesiano aí, esse gráfico aí. Repara, pessoal, que aqui eu tenho f vezes g tem que ser maior que zero. O que é f de x? É a imagem de algum determinado x. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Aqui, quando x é zero, y é menos 2, tá vendo? Então, f, aliás, aqui, ó, g de zero é menos 2. Na f, se você prestar atenção aqui, ó, quando x é zero, f de zero é 4, tá vendo? É isso. Então, tanto f de x quanto g de x vão mostrar para a gente valores. E esses valores aqui, ó, vão ser multiplicados, tá certo? E a multiplicação tem um resultado, um produto. Então, ele quer, ou seja, que esse produto aí seja positivo. E quando que isso acontece? Acontece quando os dois valores são positivos ou os dois valores são negativos. Aquela regrinha que a gente aprende lá no ensino fundamental. Mais com mais é mais, menos com menos é mais. Então, a gente tem que pensar em valores da imagem. Ambos têm que ser positivos ou ambos negativos, para que quando você faça o produto desses dois valores, o resultado seja positivo. Então, vamos dar aqui uma olhada no gráfico dessas funções aqui. Primeiro, pessoal, vamos dar uma olhada nesse intervalo aqui. O interessante é a gente traçar, pegar algum número de referência e ver como é que está sendo a posição das funções. Olha só, eu vou pegar aqui no x igual a 1 como referência e vou traçar uma reta paralela ao eixo y. Tracei aqui, para quê? Para eu poder comparar qual é a das funções. Olha a função f. A função f está para cima e a função g está para baixo em relação ao eixo x. Então, ou seja, as imagens da função f são sempre positivas nesse intervalo, de 1 para trás, e são negativas na função g. E então, mais com menos dá menos. Então, esse intervalo aqui não é interessante para a gente. Então, eu peguei o outro intervalo aqui, que seja passando no 2. Olha aqui, no 2 é interessante. Por quê? Se você reparar nesse intervalo entre 1 e 2 aqui, a função f, que é a parábola, está para baixo. Então, a imagem é negativa. E a função g, aqui também está para baixo. Então, a imagem dela também é negativa. Menos com menos dá mais. Então, aí, pessoal, esse intervalo aqui entre 1 e 2 é interessante para a gente. Aí, vocês estão vendo como é que não é tão difícil assim analisar o gráfico? Tem que ser pouco a pouco.
Aqui eu escolhi alguns números aqui que foram convenientes para ver aí o espaço, a localização das curvas, se estão para cima ou para baixo em relação ao eixo X, né? Se está para baixo, quer dizer que a imagem é negativa, se está para cima, a imagem é positiva. Vamos continuar a analisar esse gráfico aqui. Ó, marquei aqui também um destaque para x igual a 4. Olha só, nessa função aqui, ó, a função g está para cima, mas a f está toda para baixo. Então, a função g, a imagem é positiva, mas a função f, a imagem é negativa. Mais com menos, de novo, dá menos. Então, não é conveniente para mim. Agora, ó, eu só tenho gráfico depois do 4. Ó, e vou dar uma olhada. Depois do 4, olha a parábola. Toda para cima. Olha a reta, também toda para cima em relação ao eixo X. Então, a imagem de F aqui é positiva e a de G também é positiva. Mais com mais, fica mais. Então, ou seja, qualquer valor que eu pegar da imagem de f de x ou de g de x que eu pegar nesse intervalo aqui, ó, para x maior que 4, sempre vão me dar valores positivos. E aí, quando eu multiplico valores positivos, dá maior que 0. Então, esse intervalo aqui, ó, é interessante para mim, maior do que 4. Então, temos um intervalo de x entre 1 e 2, né? Que eu vou ter aqui, ó, as duas imagens negativas. E aí, quando eu multiplico menos com menos, dá maior que 0. E esse intervalo depois do 4 aqui, ó, que eu tenho as duas imagens positivas. Quando eu multiplico, dá um número positivo. Então, vamos ver das alternativas aqui, ó, o que eu tenho. Letra A, x menor do que 1, esquece. Letra B, x menor do que 2, só x menor que 2 não serve. Letra C, x menor que 1, também não. Letra D, x entre 1 e 2, beleza, né? Ó, tá vendo que não tem o sinal de igual, né? Porque quando eles são 1 e 2, são iguais a 0. Ou x maior que 4. Ah, cara, chegamos aí ó, na questão, ó. Resposta certa é a letra D. A letra E está marcando x menor que menos 2. Já pode parar, já está errado aí, ó. Tá vendo, pessoal? É uma questão que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho de atenção. A gente não faz conta nenhuma nessa questão, mas a gente tem que interpretar o gráfico e saber o que são as imagens, não é? Saber reconhecer a imagem de uma função no gráfico. Isso aí, pessoal, é chamado de estudo de sinal da função. Então, se você sabe fazer estudo de sinal da função, essa questão aí vai ficar de boa. Essa aqui a gente fez o estudo de sinal de duas funções ao mesmo tempo, tá certo? Vocês podem reparar que a função f ela é positiva antes do 1 e depois do 4 e negativa entre 2 e 4, tá vendo? Isso é estudo de função. Na função g, ela é negativa para x menor do que 2, mas positiva para x maior que 2, tá vendo? Estudo de sinal ao mesmo tempo das duas funções acabou chegando no resultado legal aí para a gente acertar a questão. Então, pessoal, mesmo assim, se vocês tiveram dúvida nessa explicação, tiver alguma questão aí que não ficou legal, deixe seu comentário aí, faça a sua pergunta para enriquecer também o canal e para eu poder tirar a sua dúvida e você fazer uma boa prova. Então, não se esqueça do seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, tranquilo? Forte abraço para vocês!